Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que com vocês estejam bem. Releva o barulho da cigarra, que aqui ó, eu tô aqui no meu quintal. Pra quem não me conhece, sou Legiane, moro assim no interior, na roça. Então vocês vão escutar barulho de criança também, que aqui tem a Sara. E vocês vão escutar barulho também de cigarra, passarinho, tudo que vocês imaginar, pessoal. Deixa o like, compartilha e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, se vocês gostarem do meu conteúdo. Não sei se eu tô falando baixo, era pra mim pôr o microfoninho, porque quando eu vou falar eu falo muito baixo. E aí sai muito baixo, aí ninguém escuta que eu estou falando, né? Então eu vou fazer esse vídeo. Eu fiz um vídeo, mas é muitos anos atrás, né? Falando sobre esse assunto, né? Mas eu vou gravar esse vídeo hoje aqui justamente, né? Pra colocar aqui pra vocês no canal, pessoal. Aí vou contar tudo que eu falo aqui é a realidade, o que aconteceu comigo. Imagine, né? Ainda mais quando a gente fala sobre as coisas de Deus, né? Então, tudo que aconteceu comigo, entendeu? E não vem aqui falar as coisas que não aconteceu, é tudo verdade, entendeu? Porque muitas das pessoas aí falam que a gente fala as coisas aqui e às vezes não aconteceu, mas aconteceu sim e nunca. E eu vou trazer a verdade aqui, né, pra vocês. Eu não quero comprar bolacha pra mim, não. Ele vai comprar, tá? Espera que a mãe tá gravando, tá bom? Então, pessoal, vou começar porque ela interrompe eu, porque quando ela quer as coisas, ela fica aí, não espera, não tem paciência. Então, daí, aí eu vou falar pra vocês, vou contar o que aconteceu quando eu tinha 13 anos, né? Pra 14, 15 anos, é muito tempo. Então o vídeo é assim, por que eu parei de tocar e por que eu não volto a tocar na igreja. Para quem não me conhece, eu sou da congregação, né? Aí eu vou falar sobre o que aconteceu quando eu tinha 13, 14, 15 anos atrás. Quando eu tinha 15 anos, 13, 14, 15 anos. Durante esses anos, eu comecei com 12 anos a estudar a música. 12 anos, acho que eu me lembro. Eu lembro que quando eu estava estudando a música, o desejo tocou tão grande no meu coração de estudar a música. Tinha aquela vontade, olhava as organistas, eu queria tocar também. Né? E eu tinha 12 anos, tinha muita vontade de tocar na igreja, muita. Só que naquela época a música já era um pouco difícil, eu acho que agora é muito mais, né, pessoal? Aí eu peguei o Bono e comecei, tinha uma examinadora que morava mais próximo na casa da minha mãe, né? E aí eu falei pra minha mãe, coloca eu na música, porque eu tenho desejo de ser organista, de tocar na igreja, entendeu? Aí minha mãe foi lá e conversou com essa irmã. E aí eu comecei, só que na hora que eu fui começar a bater a bona, essas coisas assim, parecia que não entrava na minha cabeça, né? Aí a minha mãe, e eu até chorei, falei, mãe, eu não tô conseguindo. Tinha 12 anos, não tô conseguindo, de jeito nenhum, essa lição não vai entrar na minha cabeça.
Aí minha mãe falou assim, vai lá orar e pedir pra Deus pra você passar todas essas lições. Aí eu fui, orei a Deus e pedi, chorei nos pés do Senhor com 12 anos. E quando eu voltei a bater a bona, eu bati todas as lições, gente. Todas as lições. Daí por diante eu passei todas as lições no bono. Não parei mais de passar e tocava o hino. E fui com um ano de estudando a música. Fui e já tocava até os hinos na pedaleira. Aí não demorou, com 14 anos, ela quis colocar eu na reunião de jovens para tocar e para tocar no ensaio. Eu tocava no ensaio, tocava na reunião de jovens e em todos os ensaios que eu ia lá e tocava, né, pessoal? E fazia meia hora também no culto à noite, né? E aí logo também com 15 anos elas iam colocar eu pra tocar à noite, né? Mas só que daí com 16 anos eu comecei a namorar. Tava estudando pra tocar à noite. No culto à noite, não oficializar, sim tocar à noite. E aí eu comecei a namorar e logo casei também com 17 anos. Aí empatou tudo, por quê? Porque eu mudei de examinadora, mudei de professora. Aí ficou muito mais complicado, né, pessoal? Porque a igreja também, onde eu mudei, era longe, tinha que andar, eu não tinha carro na época. E aí às vezes eu faltava da música lá da examinadora. A examinadora queria passar as coisas que eu já tinha passado com a outra, e vocês sabem, né, quando muda aí cada um ensina do seu jeito, aí ficou complicado. Aí com 17 anos embolou tudo, mas eu continuei tocando naquela igreja que eu mudei de bairro, né? Mas só que às vezes não dava pra mim ir, porque o caminho era longo, então não era todo dia que eu estava lá fazendo meia hora ou eu tocando no ensaio, mas às vezes eu ia, né? E aí para ir com outra examinadora as coisas mudou tudo, entendeu? Mudou tudo. E aí começou a ficar mais difícil, não sei, porque uma ensina de outro jeito, outra ensina de um jeito, aí ficou mais difícil para mim. E aí, né, logo também engravidei do meu primeiro filho, com 17 anos, engravidei. Do Júlio hoje ele tá vai fazer 18 anos hoje, né? Aí ficou mais difícil, porque por conta da barriga, para mim andar, ficou mais difícil para mim andar para ir na examinadora, que era muito longe também de casa. E para ir na igreja tocar e fazer a meia hora. Ficou muito mais difícil. Eu barriguda, às vezes estava com dor, não aguentava andar, dava contração em mim. E aí foi que eu fui desanimando, sabe? Desistindo, porque as condições para chegar na igreja e pra, né? E na aula de música também. Quê? Peraí. Gente, ela faz eu parar que depois eu nem lembro onde eu parei. Porque é difícil fazer vídeo assim, né? A gente falando, entendeu? É difícil quando tem criança. Pede coisa, faz isso, faz aquilo. Fala pro seu pai fazer isso. Aí eu embolo, nem sei onde eu parei. Então eu falei pra vocês que cada um me ensina de um jeito, né? Como eu tava com outra examinadora, aí fica difícil, né? Cada um ensina de um jeito, daí fica mais difícil, entendeu?
E aí não foi por causa disso não, que nem eu falei pra vocês que eu engravidei. Ficou mais difícil de eu estudar, por causa que eu tinha dor, né? Ficou difícil de eu estudar, de ir chegar na casa da examinadora, porque era longe. Então ficou difícil de eu chegar até a casa dela. Ficou difícil também até, já era difícil, né? Aí com aquele barrigão ficou mais difícil ainda de ir com. Ficou mais difícil de eu congregar, né? Ainda por conta da barriga eu tinha que andar, né? Aí cansava muito, sabe? Eu sei que as coisas de Deus a gente não deve desistir, por mais que seja difícil, né? Mas foi muito difícil naquela época, eu tinha apenas 17 anos, gente. E aí eu peguei e falei para a irmã, falou, porque um dia eu estava com muita dor e era o dia de eu tocar, pessoal. E aí esse dia teve que avisar na última hora, sabe? E não tinha ninguém para tocar lá. Eu falei assim, ai meu Deus, acho que eu não vou dar um tempo. Daí eu falei, acho que eu vou dar um tempo, né? Porque tocar é responsabilidade. Você tem que estar no momento que é a sua vez lá e não pode deixar, né? Então daí foi que naquele dia eu tomei uma decisão. Aí eu falei pra ela que eu ia dar um tempo pra examinadora. Me expliquei o porquê e o que estava acontecendo, entendeu? Aí eu parei, entendeu? Até de estudar também, condição de pagar também naquela época. Não estava conseguindo também pagar a música. Eu até pedi ajuda para minha mãe, porque pra quem não sabe, pra aulinha também a gente tem que pagar, né? Aí naquela época também ficou difícil também nessa parte, muita coisa aconteceu. Aí eu falei assim que ia dar um tempo, entendeu? E quando eu quisesse voltar a tocar, eu ia voltar. E aí se passaram muitos anos, né? Porque eu tinha 17 quando eu parei, ia pra, acho que é 17, ia pra 18, que daí eu ia ter o Júlio, entendeu? O Júlio, que deu muito trabalho, pessoal, não iria dar pra mim tocar com ele, porque ele era uma criança muito chorona, não dava tempo. Se eu colocasse ele no berço, ele chorava. Ele era uma criança que tinha muita cólica e só queria colo no momento. E eu tinha 17 anos quando ele teve. Logo eu ia fazer 18, né? Mas tinha 17. Aí ficou muito mais complicado ainda quando a gente tem filho, sabe? E vai que não tem com quem deixar. Ainda mais criança assim que chora o tempo todo, que tem cólica, que tem dor, aí ficou tudo complicado, aí enrolou tudo. Aí nessa parte que eu dei um tempo, ó o barulho. Aí se passaram muitos anos, os irmãos falaram assim, se você quiser voltar, até ela falou, se vocês quiserem voltar, é só você estudar de volta que nós vamos colocar você pra tocar de novo. Só que daí eu falei assim, as coisas mudou tudo e depois eu fui tendo, não tenho só o Júlio, pra quem não sabe tem 4, aí fui engravidei, e aí eu fui desistindo de tudo, pessoal, de tudo, a não tocar mais. E agora, nesse exato momento, nós estamos no Inário 5, acho, né? 5. As coisas mudaram muito, porque eu tinha 16, 17 anos atrás, o método mudou muita coisa, o Bona mudou alguma coisa, que eu fiquei sabendo.
o Inário mudou algumas notas. Aí eu olhei assim, olhando, eu falei assim, mãe, minha mãe estuda agora, né? Está muito mais difícil. Eu acho que eu não teria mais essa cabeça para estudar, entendeu? Aí o motivo por que eu não volto, porque eu não tenho paciência mais. Eu acho que eu não teria paciência mais para estudar. O Inário eu sei, mas só que mudou alguma coisa, tinha que voltar a estudar para depois ir para a igreja, entendeu? Tocar. Tem que estudar bastante. Aí eu pensei assim, não tenho paciência. Mas as irmãs falaram assim, quando você quiser voltar, a gente tá aqui e você pode voltar a tocar na igreja. Só que eu teria que estudar muita coisa de volta, gente. Teria que estudar o bona, o método, o Inário eu sei, só que algumas coisas mudaram no Inário, não é a mesma coisa de antigamente, não é mesmo Inário, mudaram algumas notas, e eu andei tocando lá na minha mãe, tem que estudar bastante, e agora eu tenho a Sara, eu acho que é bem difícil quando a gente estudar com criança pequena. Aí, e também não tendo paciência, não tendo muito tempo para pegar e estudar, você tem que focar. Eu acho que é uma responsabilidade que você tem que focar só naquilo. E quando for a sua vez de tocar, e não ficar pedindo para outra irmã tocar no seu lugar, tem que fazer a sua parte e tocar. É uma responsabilidade. E aí eu acho que não tenho paciência, né, para estudar, quem sabe. Se eu quiser voltar, eu volto a tocar na igreja, mas eu não tenho paciência mais para estudar e para focar naquilo, entendeu? E aí é muita coisa envolvida, né, que eu nem vou comentar aqui, envolvida, que eu falo assim, ansiedade, essas coisas assim, sabe? Aí não tem paciência muito, sabe? Não tem tempo muito, é casa, é criança, né? E quando você vai tocar, tem que ter alguém olhando ali a sua criança, né? Então é isso, por isso que eu não voltei até agora a tocar. Mas um dia, se Deus preparar e tudo que resolva, eu vou voltar, entendeu? Mas por enquanto tô em paz. E é isso o motivo que eu expliquei pra vocês. Foi difícil de gravar esse vídeo porque a Sara não deixa eu falar muito no vídeo. E se eu falei muito, é isso que eu tinha pra falar, o que aconteceu, entendeu? Aí, pra fazer vídeo assim também é falando, ela às vezes fala atrás e às vezes eu tenho que parar e depois quando eu volto eu não sei onde eu parei, entendeu? É bem mais difícil também. Não falo que fazer faxina também tudo é difícil, né? Tem gente que não grava e fala assim, é a coisa mais fácil do mundo editar e fazer isso, aquilo. Bem dizer, é um trabalho, gente. Não é isso que é fácil, a gente tem que aprender. Eu tô aqui aprendendo também a fazer as coisas, até no falar também, né? Às vezes também embola, mas é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem com Deus, que Deus abençoe seu dia e Deus abençoe para vocês assistirem até aqui, quem ficou até aqui comigo. Beijos. Fui.